Estaremos estudando a lição 9 da Revista dos Adultos. Tem o tema Gog e Magog, um dia de juízo. Revista que o tema do trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Revista comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Então, dando continuidade nesse estudo que estamos fazendo no livro de Ezequiel, hoje eu vou falar sobre o capítulo número 38, que fala sobre essa profecia de Gog e Magog. E vamos ver a respeito desse juízo. Claro que quando estaremos ao escutarmos a lição, constataremos que esse juízo não é para Israel, mas sim para as nações que vão se levantar contra Israel nos dias do cumprimento dessa profecia. Pois estamos, então, numa parte do livro de Ezequiel que fala da restauração. Então, se a restauração, Deus está voltando a abençoar o povo, a gente vai ver que Deus também vai voltar a executar grandes milagres naquela nação, como ele operou no passado. Enquanto eles eram obedientes, enquanto eles estavam no caminho do Senhor, o Senhor dava grande livramento. E o Senhor vai voltar a dar, e o Senhor dará novamente esse livramento de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Embora também a gente já tenha estudado durante a história que Deus sempre guardou o povo, Deus sempre cuidou. E nesses dias, desde a restauração nacional que inicia-se em 1948 com a formação do Estado de Israel, então a gente vê que Deus deu muitos livramentos, foram muitas batalhas, pois as nações não aceitavam o Estado de Israel. Então houve a Guerra dos 6 Dias, houve inúmeras batalhas de conglomerado de nações que se juntavam para destruir a pequena Israel, mas Deus também agiu de forma maravilhosa. Porém, nesse episódio que estaremos estudando, haverá fortes nações, inúmeras nações que convergirão num ataque para destruir Israel, e Deus vai intervir. Eles não vão pelejar, essa batalha não será deles, será do Senhor. Texto logo, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 28. Embora foi utilizado esse versículo para outra história, esse Gog e Magog a gente vai ver na lição que é outro momento, uma outra batalha que também, metaforicamente, utiliza-se desses termos, Gog e Magog. Verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. A leitura bíblica está em Ezequiel, capítulo 38, de 1 a 6, e 39, de 1 a 10. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e de Put, como eles todos com escudo e capacete, o homem e todas as suas tropas, e a casa de Torgama, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel 39. Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapinas, e as aves de toda a Ásia, e os animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido meu santo nome
no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que as roubaram e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Glórias a Deus. Então, esse texto é o momento que Deus vai pelejar, né? Uma batalha que o Senhor estará dando vitória a Israel de forma sobrenatural. Né? Como já falamos, esse texto está na parte do livro que fala sobre restauração. E vemos aqui que Deus vai colocar os anções nos narizes desses inimigos e os levarem. E a gente lembra do Ezequias, que também, né, quando é apontado por Senaqueribe, né, ele estava ali em desvantagem, né, a Síria já havia dominado várias nações, inclusive havia levado, né, as 10 tribos do norte ao cativeiro, e só estava ali Judá, pequenininha Judá, com, né, Benjamim, né, ali a cidade de Jerusalém, e Senaqueribe afrontando a Deus, e Deus também manda avisá-lo que ia colocar um anzol e arrastar ele de volta da onde ele saiu. Então a gente percebe que, da mesma forma como Deus operou batalhas e deu vitória de forma sobrenatural a Israel no passado, Deus ia fazer algo também tremendo nesses dias. Então esse dia da batalha de Gog e Magog será um dia também no qual Deus pelejará com poder e glória. A introdução. A profecia cumprida na Antiguidade Bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais, agora com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Então a gente vê, né, alguns críticos vão tentar reduzir, né, a verdade bíblica, dizer que algumas profecias foram escritas de coisas que já tinham acontecido, né, eles criticam ali a questão de Daniel, né, como pode Daniel ter sido revelado a ele todos os impérios mundiais que iriam suceder, né, então eles querem distorcer e dizer, não, esse texto não é atribuído a Daniel, só pode ter sido escrito depois. Então a gente percebe os críticos da Bíblia sempre tentando distorcer. Mas a Bíblia, ela é fiel e verdadeira, né? Ela é a palavra viva. Tudo que está profetizado tem se cumprir. E quando a gente percebe essas profecias da restauração de Israel, né, como a gente vai falar também do Vale dos Ossos Secos na próxima lição, que é a restauração nacional, restauração espiritual, quando então Jesus, né, for recebido por eles como Messias. Então a gente percebe que está se cumprindo a palavra de Deus. E isso que foi escrito nos dias de Ezequiel está se cumprindo hoje. Então, põe por terra toda a falácia que esses críticos, né, que esses céticos levantam. Primeiro tópico sobre a identidade dos povos invasores. Então a profecia ela cita inúmeros nomes de povos, mas nós não podemos, né, dogmatizar, ou seja, afirmar, né, o pé e dizer, não, são essas e essas nações. A gente sabe que o mundo, né, tem mudado, muitas tribos que são citadas, né, muitas das vezes migraram de uma região para outra. A gente não pode afirmar as nações ou por equivalência, né, achar que aquele nome é parecido com uma nação atual, né, dizer não, essa nação é tal. Então a gente sabe mais ou menos a região, sabe mais ou menos a descendência, né, dos filhos ali de Jafé que deram origem a essas nações, mas não podemos dogmatizar e firmar o nome das nações. Essa profecia envolve muitos nomes, e alguns deles até aparecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na Antiguidade. Primeiro subtópico, invasores. Você deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, né, ou no fim dos dias. Isso significa que seria
É uma profecia escatológica, uma profecia que vai acontecer dentro dos fatos, né, das últimas coisas. Depois da restauração do Estado de Israel. Então, mais um detalhe, né, que nos alumia de quando será a profecia. A restauração do Estado de Israel. Isso já tem acontecido, está acontecendo, de forma, né, a restauração nacional. Ainda haverá, né, de ocorrer, de completar, né, a restauração espiritual, né, olhando lá para a profecia do Vale dos Ossos Secos, quando o Espírito então vem, né, e levanta aqueles corpos, né, que recém, né, restaurados, né? Primeiro os ossos secos, depois vão formando tendões, né, vão nervos, carne, pele, mas ainda não tinha espírito. Então, a parte do corpo já tem se cumprido em nossos dias, falta o espírito. Isso significa que será antes da grande tribulação ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, em Apocalipse 16:16. Então, em Apocalipse 16:16 fala da guerra do Armagedon. Qual a diferença dessa batalha do Gog e Magog que estamos estudando hoje para o Armagedon? O Armagedon ocorre, então, no final da tribulação, quando Jesus pisa ali no Monte das Oliveiras, né, o anticristo está cercando ali, está querendo destruir Jerusalém, e Jesus vai estar, né, retornando ali para Israel. Israel vai olhar aquele que foi transpassado, vai lamentar e vai reconhecer que Jesus é o Messias. Jesus vem salvar, cumprir a aliança que ele tem com Abraão. Glórias a Deus, todas as promessas que Jesus fez, todas as alianças serão cumpridas, porque ele é fiel, né? Ainda que sejamos infiéis. Então essa é a guerra do Armagedon, que está lá em Apocalipse 16. Então podemos destacar 3 grandes batalhas, né? Essa de Gog e Magog de Ezequiel, o Armagedon, que é no final da tribulação, e depois uma outra citação de Gog e Magog, de forma metafórica, que acontece depois do milênio. Então você vê que são momentos distintos. Outra informação importante é que os povos da colisão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte e outros do norte da África, como etíopes e os de Put, Ezequiel 38:5. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e os seus confederados, capítulo 39, versículo 4-6. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. Então a gente percebe que esses invasores que estamos tratando aqui dessa batalha de Gog e Magog, que será, né, conforme comentaristas, conforme muitos estudiosos de escatologia, ou no início da tribulação ou um pouco antes de iniciar-se a tribulação. Porque, né, se chega a essa conclusão? Porque no texto diz que, no versículo 9 do capítulo 39, diz que os habitantes da cidade de Israel sairão totalmente, queimarão as armas, os escudos, as rodelas, com os arcos, com as flechas, com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Né? Então não é possível associar esses 7 anos ao período da grande tribulação. Provavelmente acontecerá, né, no início, um pouco antes da grande tribulação, e também outra informação que podemos tirar daqui: Gog é o líder, né? E Magog é o território. A gente vai destrinchar isso mais à frente. E não podemos, né, afirmar quais são as nações por causa da extensão, por causa das migrações, das tribos. Então a profecia é clara que haverá essas nações que formarão essa confederação contra Israel. Mas não podemos dogmatizar. Compreendendo a profecia, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para essa geração, mas para quando Deus fizer regressar o povo da diáspora de todas as nações da terra. Então as profecias têm se cumprido, né? A carne tem se formado, os nervos, a pele. Então Deus é fiel, e a sua palavra, aleluia, ela não volta vazia, ela é viva e eficaz. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram basados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que viveu o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia mais vívida em nossos dias. Por exemplo, eu estava escrevendo um pouco a um determinado tempo, texto, então a citação ali dos povos era conhecida para aqueles que estavam ali. Então a gente tem que estudar baseado nisso e não com especulações.
Gog, terceiro subtópico. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes na Escritura. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia. Então, a palavra, o nome Gog, só aparece essas 2 vezes na Escritura, e é um descendente de Ruben. Não tem nada a ver aqui com a profecia. E aparece também na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse 28, como um outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog como rei Giges, também conhecido como Gogo da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, mas a descrição profética parece identificar um título, como Faraó no Egito, Shah na antiga Pérsia e César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Então a expressão Gog, a interpretação que se tem mais consenso é de ser um título, né? Como um rei, como um Shah, um faraó, né? Então, como um César, né? Então é um título de um governante. Então, a profecia não tem nada a ver com o personagem que é descendente de Ruben, e o empréstimo que é feito, né, em Apocalipse desse termo é exatamente nesse sentido também, um líder, né? Só que na profecia em Apocalipse, que fala de Gog e Magog, que vai acontecer outra batalha no final do milênio, esse Gog vai ser o próprio Satanás, que ele que vai liderar, né? Ele vai ser solto depois de 1000 anos e vai liderar aquelas nações que estarão revoltosas, querendo ir contra a Deus, né? Então, Gog, nesse sentido, é o líder, e Magog seria esses povos, essa reunião de povos, que, diferente da profecia de Ezequiel, que existe uma região geográfica, né? A profecia de Apocalipse é todas as nações dos 4 cantos da terra, aqueles que estarão, né, insatisfeitos com o governo de Cristo e, mais uma vez, cederão, né, à tentação de Satanás e vão desejar destruir, né, o povo santo. Segundo tópico, sobre a identidade dos povos invasores. Primeiro subtópico, Magog. Vamos falar agora sobre as nações. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, Gênesis 10:2, 1 Crônica 1:5, que aparece aqui como um lugar. As fontes antigas o incluem com os habitantes de Cáucaso, procedente de Gomer. O historiador judeu Flávio José identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que vivia na região norte do Mar Negro e no Mar Cáspio. Os citas aparecem no Testamento juntamente com os bárbaros, Colossenses 3:11. Seria uma região, como um nome de uma pessoa sempre dava origem. É uma tribo e depois uma nação, como um Edom, como Israel. Magog também seria um descendente de Jafé e provavelmente dava um nome àquela região, àquela nação. Há várias interpretações aqui, como a gente viu aqui, Flávio José, são seres alcitas, né, entre o Mar Negro e o Mar Morto, né, e outras citações que, né, nos traz mais ou menos uma região, mas mais uma vez não podemos afirmar onde é, devido a vários fatores durante toda a história, né? Então, naquele momento havia uma associação direta a uma região que era conhecida. Aí temos o segundo subtópico, Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são 2 de 7 irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog e Madai, e Javã e Tubal, e Meseque e Tiras. Esses 2 jafetitas deram origem a Tabal e Mosquenos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa colisão aparece mais um da família Jafé, Torgama, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo de Cáucaso. A gente vê que cada filho, né, vai dando origem a uma nação. E vemos também que era ali na região norte, ou seja, na Anatólia ou na atual Turquia, né, naquela região. Então a gente vê que os inimigos vêm do norte, né? Vinha do norte nas profecias que citava a Babilônia, porque o caminho para chegar, para invadir, né, Israel sempre passava por cima e descia para o norte. E vinha do norte também, agora essas profecias, pois se referia, né, regiões ali ao norte de Israel, né, como a Turquia ou a antiga Anatólia. Terceiro subtópico, a colisão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudo, capacete
Gomer, todas as suas tropas e a casa de Torgama. Lá em Ezequiel 27:10 e 10:35. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para a Etiópia e Pud para a Líbia. Ambos, Cush e Pud, são descendentes de Cã e de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro, do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos e a Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então a gente vê, né, alguns países conhecidos, né, Etiópia, Líbia, o próprio Irã, né, que é a Pérsia, e são realmente algumas nações, como a gente vai analisar o contexto, né, político e tal, a gente vê que são nações que realmente têm tendência, né, a serem inimigas de Israel, são contrárias a Israel e estão realmente de forma, né, a gente vê no desenvolvimento político-social da região nesses últimos anos, que são regiões que facilmente poderiam se aliar e então a profecia está se arranjando, né? Deus, né, o cenário mundial está se preparando para o cumprimento de tudo isso. Então quando a gente percebe, né, as árvores, né, a Bíblia diz olhar para as árvores, olhar para a figueira, a gente vê que as nações, né, elas têm se arranjado, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a Rússia e até mesmo essas guerras, né, atuais. Muitas das vezes o mundo já está se adequando para essa situação política que vai culminar com essa batalha. A gente percebe que Jesus está realmente à porta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico sobre o contexto escatológico. A interpretação popular, que considera a Rússia como Gog, ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria, né? Vamos falar agora sobre a Rússia. Então, essa questão da interpretação que é a Rússia, assim, para tomar até que a Rússia, determinado texto aqui que se refere, né, a uma região, né, não podemos firmar. Talvez essa posição, como tem citado o comentarista, ganhou mais força, né, na Guerra Fria. Né? Muitos teólogos americanos, né, interpretavam a Rússia realmente como, né, essa nação inimiga que iria culminar nesse ataque, né? Seria o Gog, né? Onde a gente vai ver agora. Gog e Magog, primeiro subtópico. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Mesec e Tubal, é uma das passagens mais difíceis da Escritura. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Né? Como já citamos, o juízo aqui é para essas nações. Aqui já não é uma fase, já não é uma parte do livro de Ezequiel que está tratando do castigo que eles iam sofrer, mas sim de um momento que Deus ia restaurar. Inclusive essa batalha depois da restauração nacional de Israel. Então aqui já falou que Gog é o líder, né, um rei, um representante que vai comandar essa confederação. E Magog é um território, né, o território de Gog. Mas onde é? Qual é essa nação atual? É essa dificuldade que temos nessa complicação. Segundo o seu tópico, como a Rússia aparece nesse contexto? E aqui, né, e nessa tradução que cita Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Mesec e Tubal, parece que não está falando nada sobre Rússia. Mas como é que a Rússia caiu aqui nessa interpretação? A profecia afirma que Gog é príncipe-chefe de Mesec e Tubal. A palavra chefe em hebraico, Rosh, de significado amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, Akantoros, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica, a tradução brasileira, e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh como a Rússia, Mesec como Moscou e a atual capital da Rússia, e Torgama como Tobolsk, cidade russa. Na semelhança, né, na sonoridade desses nomes, muitos interpretaram nomes de cidade russa. Inclusive esse Rosh, né,
que em outras traduções vai aparecer, porém na nossa já está corrigido, já é uma tradução mais moderna que vem dizendo, em vez de Rosh, vai estar traduzido por príncipe e chefe, ou chefe, né? Chefe de Mesec. Então, em outras traduções vai estar príncipe de Rosh. Né? Então, esse Rosh, né, muitos teólogos acabaram, né, muitos pastores acabaram fazendo associação com Rússia. É claro que o inimigo de Israel vem do norte, e a Rússia também está lá para cima, está naquela direção. Mas né, não podemos dogmatizar. A Rússia pode ter um papel importante? Pode. Pode ser ela? Pode. Só não podemos afirmar baseado no texto original. Terceiro subtópico, origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Gesenius, que viveu entre 1787 e 1842, famoso orientalista alemão. Em seu léxico hebraico, o Rosh de Ezequiel 38:2 são os russos. Né? Então, ele interpretou assim, traduziu assim no seu dicionário, e muitos né, usaram esse verbete nessa tradução e acabaram fazendo essa interpretação literal. Só que, como já falamos, não podemos firmar o nome né, desse local, né, desse Magog, e nem de Tubal, nem de Mesec. Então, essa cidade não podemos associar só pela sonoridade dos nomes. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim em 1989. Então, durante a Guerra Fria, e baseado nessa tradução do Gesenius, no século XIX, muitos teólogos tendiam para a interpretação de que seria a Rússia. Pode ser, quem sabe, né? É uma nação poderosa que poderia muito facilmente encabeçar nessa revolta contra Israel. Ela também é uma das árvores que a gente tem que ficar atento, né? Para ver né? E olhar né? Com relação à figueira se realmente pode acontecer isso. Mas são coisas que não estão claras na Bíblia, então não podemos. O que não está claro, né? O que a Bíblia não fala com clareza, a gente se cala, né? Espera o cumprimento, né? E sabe que vai tudo se arranjar, né? A gente já vê as nações se arranjando para esse momento escatológico que está prestes a acontecer, né? Então, provavelmente, no começo da tribulação, né? Então, tudo é inaugurado com o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e essas coisas se desenvolvem. Essa guerra é diferente, como a gente já falou, da do Apocalipse, porque no Apocalipse é depois do milênio, e o Gog e Magog lá, o Gog é o próprio Satanás, que é o líder. E esse Gog, que é esse líder aqui dessa primeira batalha, a gente não sabe, não podemos dizer com precisão quem é, mas sabemos que está para se cumprir. Amém? Diferente também da guerra do Armagedon. O Armagedon é quando Jesus vem, derrota o anticristo, o falso profeta, lança eles no lago de fogo e amassa Satanás para o homem. São três grandes batalhas que vão ocorrer né, nos últimos dias. Louvado seja o Senhor. Todas as três têm ali Israel no meio, sofrendo, né, sendo atacado, mas Jesus vai livrá-los de forma sobrenatural nas três batalhas. Concluindo, é importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final deste período, né, depois de 7 anos. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog do Apocalipse 28, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Então é de forma metafórica, é um líder e uma região. Então, Gog, líder, Magog, região. Só que em Apocalipse fala sobre Satanás depois do milênio. Então, 3 situações, 3 guerras, 3 momentos distintos. Amém? Glória a Deus. E esse juízo, como já falamos, é sobre as nações que se revoltarão contra Israel. Na próxima lição a gente vai estudar a restauração nacional e espiritual de Israel. Né? Alguns professores também concordam, né? Que essa lição aqui deveria ter vindo antes, porque cronologicamente a gente vê que a Gog e Magog é depois da restauração nacional. Né? A espiritual não, a espiritual é de um Armagedon,
eles olharão para esse passado, né? Jesus, e se lamentarão. Jesus vem salvar Israel, né? Vem salvar ali os remanescentes. Amém? Vamos orar. Maravilhoso. Até Deus, te louvamos, te agradecemos por essa lição. Pedimos, Pai, que o Senhor possa iluminar nossa mente, nossos corações, Pai, para esperarmos, Pai, o cumprimento das tuas profecias. Vemos que o mundo, Pai, aleluia, já tem se arranjado, Pai, para o cumprimento de tudo. O Senhor é fiel e verdadeiro, Pai. Nos prepara para sermos arrebatados, para estarmos junto a Ti, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois esse mundo, Pai, tende, Pai, aleluia, momentos tenebrosos durante toda a tribulação. Nos livra da ira, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.